Olá, seja bem-vindo a mais um Fala aí Espírita. Se você ainda não me conhece, eu sou Antônio Antunes. No programa de hoje, vamos conversar com Cris Luz. Ela é de Porto Alegre, ela é colaboradora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, também ajuda no Hospital Conceição na área de oncologia, não sei se ajuda ainda ou se ajudou um tempo, né? E também é trabalhadora espírita e tem uma grande experiência pessoal com o espiritismo que ela vai relatar para a gente aqui, tá? Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para que você seja notificado quando um novo programa for ao ar. Também você pode ouvir este programa e os demais programas no seu agregador de podcast, tá? Então, peço que você curta, comente aqui se você gostou, se você quiser deixar alguma sugestão, você também pode deixar aqui na área de comentários do vídeo, tá bom? E também compartilhe, né? Compartilhe com seus conhecidos para que mais pessoas sejam impactadas pelo conteúdo aqui do nosso canal. Vamos então chamar a Cris aqui para a gente bater um papo. Olá, Cris, tudo bem? Olá, tudo bem, Antônio? Prazer estar participando aqui com você. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você por ter aceitado, né? A gente entrou, você falou aí pelo Instagram, você atua bastante lá no Instagram, então depois, se você puder me falar qual que é o seu Instagram, já fala, né, para as pessoas já conhecerem o seu Instagram. É o @Luz da Cris. Luz da Cris. Luz da Cris. Legal. Que meu nome é Cristiane Luz. Quando eu tive o câncer, a Luz da Cris falou mais alto. Legal. Você já vai contar essa história pra gente, né, Cris? Sim. Então, Luz da Cris, então quem vai lá, conhece a Luz da Cris, que ela posta diariamente conteúdo espírita, né? Você fala sobre a sua vida, a sua profissão também, mas você fala bastante coisa sobre o espiritismo lá, né? Eu comecei, na verdade, falando sobre o câncer. E depois eu entrei para a doutrina espírita e hoje eu trabalho bem mais forte, realmente, com o espiritismo. Legal. Cris, eu começo o bate-papo sempre com duas perguntas, que eu falo que são as duas perguntas mais difíceis que você vai responder. Qual que é a sua idade e onde você nasceu? Ai, que difícil. Eu tenho 42 anos, nasci em Porto Alegre. E você mora aí em Porto Alegre também, né? Sim, Legal. Cris, eu sei, você tem essa experiência aí com câncer, você já falou, né? Mas você é espírita desde pequena ou não? Não. Eu sempre falo para as pessoas, parece que a gente nasce no automático católico, né? Então, Sim. eu era católica por força da família. Então, a gente é aquele catolicismo tão fraco, né? Que a gente acredita em Deus, mas não faz muita diferença na nossa vida. E daí, realmente, quando eu descobri a doença, eu já senti uma coisa diferente, mas ainda não era espírita. Somente quando a doença voltou, um ano depois, que eu fui conhecer o Centro Espírita. Me levaram até o Centro Espírita. Daí, tudo mudou. E vamos lá, então. Deixa eu só perguntar. Então, você, quando criança, você chegou a estar em alguma escola católica ou não? Não, Não. eu ia à missa às vezes, a gente não escuta nem o que o padre fala, né? Aquela coisa que não faz muito sentido, não toca o nosso coração. Mas desde pequena, uma vez, eu acho que eu tinha uns 14 anos ou 12, eu peguei um livro dos espíritos e eu me lembro de ler as perguntas e respostas dos espíritos. Aquilo me interessava muito. Eu sempre, desde pequena, quis saber do que tinha no céu, né? O que tinha além depois da morte. Então, eu já tinha uma tendência, né? Faltava só aquele empurrãozinho. Um empurrãozinho. Então, e Que você, empurrão, então... né? O câncer foi um chute. E então você só veio conhecer o espiritismo quando você ficou doente, é isso? Sim, somente. Antes disso, você não teve nenhum contato, não tinha contato, não conhecia ninguém espírita? Não, só tive contato com a Violetas da Janela, que acho que todo mundo acaba lendo esse livro, né, mesmo sendo não espírita, somente isso. Mas quando eu tive contato, eu já fluiu muito fácil tudo, todo entendimento, assim. Legal. O Violetas na Janela, você leu com que idade? Você lembra? Eu tinha uns 20 anos, eu acho, 18, 20. Ele é um livro mais para jovem, né? Mas Mas é bem interessante.
Tá. E quando você lê, você não lembra de ter falado, acho que tem que ir atrás de mais alguma coisa, não, nada? Não, o materialismo nos cega, né, Antônio? O materialismo não permite que a gente vá procurar essas coisas. É muito difícil o ser humano virar essa chave levando a vidinha boa que ele tem. É muito difícil. Eu admiro as pessoas que procuram o centro espírita e que não estavam doentes, que não estavam com um problema grave. Realmente é bem difícil acontecer isso. Tá. E você também não era de frequentar a igreja, só ia de vez em Não, quando na missa. Nada. Somente acreditava em Deus e não entendia quase nada da história de Jesus. Nada. Absolutamente. Eu não sabia se Jesus era Deus, Deus era Jesus. Tudo era uma coisa muito assim por cima. Tá. Mas você falou aí que você acreditava em Deus. Você tinha costume de rezar, não? Cortou um pouquinho, Antônio, pode repetir? Vamos lá. Você tinha o costume de rezar? Você tinha hábito de reza ou também não? Antônio, eu era zero espiritualização. Zero. Absolutamente zero. Zero. Eu acho que muita gente Zero. é assim, né? Muita gente é assim. As pessoas apenas acreditam em Deus, nada mais. Legal. E aí, então, você falou então que você teve câncer, né? Conta para mim, então, como que foi, com que idade você teve essa 36 doença? anos, Antônio. Tinha 36. Tá. Eu me lembro que uns 6 meses antes de eu ter o câncer, eu estava em casa, na minha vida confortável, tinha levado as crianças para a escola, casada, tudo bem, minha vida estava ótima, não tinha o que reclamar. E eu pensei comigo assim, será que a vida é só isso? Não é possível. Tá tudo bom, mas alguma coisa tá faltando. Eu pensei comigo, sabe? Toquei minha vida. E aí, em abril, eu fui fazer uma laqueadura, que eu não queria... Eu usava o Dilmirena, né, que é um método contraceptivo, e eu tinha sangramentos fora do período menstrual e algumas cólicas, não achava que isso era normal. Bom, vou tirar o Dil e vou fazer uma laqueadura. Já tenho meus 2 filhos, João e Maria. E nesse procedimento, a médica viu os tumores nos meus ovários. E daí eu saí do procedimento, achei que, né, estava tudo feito. E daí a médica me falou, não, Cris, descobrimos um tumor, tiramos um pedacinho, fizemos a biópsia e vimos que era maligno. Só isso que ela me disse naquele momento. E eu já... Maligno é o que espalha, é o que mata. A única coisa que a gente sabe quando tem câncer, né, que a gente tem aquela ideia do câncer de antigamente, que os nossos avós tinham câncer, era tudo escondido, era tudo um tabu, ninguém falava, né? Medo de falar dessa doença. Então, eu pensei que ia morrer. A única coisa que eu pensei que era isso, né? Que ia acontecer comigo. Até então, eu não sabia a extensão da doença. Aí depois, passou um mês, né? Até sair todos os laudos, a gente descobriu que era um câncer de endométrio, que já tinha pegado todo o meu aparelho reprodutor, já estava com metástases no peritônio, intestino. Bom, eu fiz a cirurgia, né, dia 26 de maio de 2016, e daí eu perdi 1,5 metro mais ou menos de intestino, saí usando a bolsa de ostomia, perdi baço, vesícula, apêndice, partes do peritônio. O peritônio é uma membrana que cobre alguns órgãos ali, intestino, né, bexiga, o aparelho reprodutor da mulher. E tirei todo o aparelho reprodutor, obviamente. Fiz a quimioterapia, fiquei careca, todo aquele processo. Depois que terminou a quimio, eu fiz a reversão da bolsa. Tirei a bolsa, inclusive eu escrevi um livro, viu? A Mulher de Bolsa, falando só sobre a experiência da bolsa de ostomia que eu passei. Fiz a reversão. E daí, depois que o paciente passa pelo câncer, ele tem que ficar fazendo exames de 3 em 3 meses, né? Para ver se a doença não voltou, ainda mais que a minha. Eu descobri a minha doença no último estágio do câncer de endométrio. São 4 estágios, descobri no 4º. Então, a chance de recidiva era muito grande. E aí, num desses exames de controle, a gente descobriu que a doença voltou justamente no peritônio, que é a parte mais complicada e que leva mais pacientes, né, ao desencarne, infelizmente, porque o peritônio é uma membrana que ela é muito vascularizada, então a doença se dissemina muito rápido ali. Então, quando o meu médico falou que voltou no peritônio, isso em maio de 2017, eu fiquei muito assustada. Um ano depois, mais ou menos. Um ano depois. Isso, tá. Exatamente, um ano depois que eu descobri a doença, 1 ano e 1 mês depois,
a doença voltou no peritônio e eu já sabia da gravidade que era uma doença no peritônio. Então eu fiquei arrasada. Bom, agora eu vou morrer, não vou conseguir criar meus filhos, não é possível, né? E daí meu médico disse assim, olha, agora não temos mais cura, mas temos controle da doença. E nessa semana realmente eu fiquei muito arrasada, porque quando tu sabe da recidiva da doença, é pior do que tu receber o diagnóstico. Enquanto tu recebe o diagnóstico, tu não sabe o que tu vai passar. E eu já sabia tudo que eu tinha passado e não foi fácil. E, puxa, eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Bom, eu olhei pro meu médico e disse pra ele assim, vamos fazer quimioterapia logo, né? E ele disse, não, nós não vamos fazer quimio, porque faz 9 meses que tu terminou a tua quimio. Tu tá bem, tu não tem dor. A gente descobriu a recidiva agora, olhando os exames. Como essa doença não tem cura, eu não vou usar um remédio. Nós temos alguns remédios, algumas quimioterapias que podem controlar, né, essa doença. Mas se ela não está te atacando, por que eu vou usar esse remédio? Eu não vou gastar munição. Então, assim, daqui 2 meses, tu vai repetir o PET-CT, esse exame, nós vamos ver se a doença evoluiu muito, aí a gente vai entrar com o protocolo de químio. E aí que a doutrina espírita entrou na minha vida. Então vamos lá, deixa eu só Vai. então. Eu quero, então vamos voltar lá. Você passou então todo o processo do primeiro tratamento, da descoberta, da cirurgia, e você não. Religiosidade ainda zero, ou não? Ou você já começou? Já começou a me tocar, mas ainda não a doutrina. Né? Tá. Já essa questão espiritual já realmente. Porque a pessoa, quando ela está no leito de um hospital, né, na horizontal, ela está muito sensibilizada. Ali o coração dela está aberto, porque ali, quando a gente descobre o câncer, a gente percebe que nada que tu tem na tua vida, financeiramente, tudo, nada adianta. Só Jesus, Deus é a nossa base para nos fortalecer. Ali já começou a despertar em mim. Tá. E aí, mas você, lógico, eu acho que por causa de todo o tratamento, você não acabou não indo atrás, né? Não fui. Eu era focada ainda muito, Antônio, na questão da vaidade. E quando eu descobri o câncer, eu cuidava muito de estar bonita, não queria ficar parecendo careca, sem sobrancelha. Então eu me arrumava e começaram a surgir as pacientes querendo ficar bonita. Ah, mas como que essa guria tá com câncer e tem uma aparência que tá super boa? Eu usava bolsa, careca, e eu saía vestida, Antônio. Eu falava que eu era um traveco, né? De manhã eu acordava, eu me montava, saía, desfilava, todo mundo me elogiava. Nossa, Cris, como tu tá bem, como tu tá maravilhosa. E aquilo, eu recebia aquilo, assim, bah, que coisa boa. O universo ouvia aqueles elogios e me devolvia tudo aquilo. Eu ia para a consulta do médico e o médico me olhava e disse, bah, Cris, como tu tá bem? Ele chegava a se assustar de me ver bem. E eu disse, bah, é bom essa sensação, eu realmente estou ficando bem. E aquilo foi me fazendo ficar bem, Antônio. É surreal o que vai acontecendo. Então, eu cuidava muito dessa parte da autoestima, da positividade, mas questão espiritual ainda nada. Nada. E aí, então, aí você tratou, fez todo o tratamento, e quando surgiu, então, novamente a doença, e aí, como que a doutrina chegou? Como que o espiritismo chegou até você? Então, Quem que te apresentou? Ai, gratidão, minha amiguinha Sandra, até hoje nunca vou esquecer. Eu larguei as crianças na escola, estudavam de tarde, e aí eu estava naquelas semana seguinte que eu tinha descoberto a recidiva, estava arrasada. Eu sou uma pessoa super para frente, assim, mas eu realmente fiquei muito arrasada com a recidiva no peritônio, porque eu sabia da gravidade, sabia que a média de tempo de duração dos pacientes era muito curta. Então, uma amiga minha falou assim, Cris, vamos ali no Bezerra, tomar um passe, fazer um atendimento fraterno. E eu nunca tinha entrado no centro espírita. Tá, vamos. Eu ia para casa, ficar triste em casa, né? Vamos pro Bezerra. Fui lá e fiquei. Foi uma das últimas a receber, eu peguei fichinha, fui uma das últimas a ser atendida. Aí recebi uma cartinha psicografada. Eles me orientaram a estudar, começar a estudar doutrina. E aí, já no mês seguinte, começou o curso do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu entrei no CIED, que é o primeiro módulo. Fiz. Dentro do centro espírita, uma mulher que eu nem conhecia, ela abriu a bolsa dela e me deu assim, isso aqui é uma cartinha do Tupiara. Escreve para esse lugar para te fazer uma cirurgia espiritual, que ela sabia que eu estava com câncer. E eu escrevi. Isso tudo acontecendo nesses 2 meses que eu estava esperando para repetir aquele exame. E fiz a cirurgia espiritual e já comecei a estudar. E estava frequentando toda semana, frequentando o Bezerra. E ela tomava passe, assistia as palestras, fazia o tratamento espiritual que eles me mandavam. Enfim, estava indo tudo bem. E fiz o exame e fui para o meu médico.
Quer que eu conte essa parte? Quero voltar. Você falou que recebeu uma Tá. carta psicografada? Sim, é que assim, lá no Bezerra, eles têm um atendimento fraterno com psicografia ou sem psicografia. Tá. Né? Então, quando a gente chega, a gente mentaliza o que a gente quer e os médios vão receber uma mensagem de acordo com aquilo que a gente está, né, mais ou menos esperando. E eu não me lembro de essa carta agora, mas ela é linda. Eu li faz pouco tempo que eu li ela e hoje ela faz todo sentido, todo sentido para mim. Eles estavam me esperando. Mais ou menos o que ela dizia? Eles diziam... eu não me lembro agora, Antônio. A quimioterapia, ela dá uma apagada nos neurônios, viu? Mas era uma mensagem linda, que eles... que eu não tivesse medo, né? Que eu tinha que estudar para entender o processo, alguma coisa assim. Que eu iria poder usar isso para ajudar muitas pessoas. Foi uma coisa nesse sentido e realmente aconteceu tudo o que eles falaram, isso lá em 2017. Tá, entendi. E aí, então, esse primeiro atendimento que você passou por lá, você falou, é isso aqui, é isso que eu vou me agarrar. Sim, eu me senti muito bem, mas eu vou te dizer o que me agarrou mesmo. Vamos lá. Foi quando eu fiz o exame e levei para o meu médico. Eu já tinha feito a cirurgia espiritual. Meu médico olhou, meu exame abriu e olhou assim... Pera um pouquinho. Deixa eu só perguntar. Essa cirurgia espiritual, você fez antes de fazer o exame? Fiz antes de fazer o exame. Como que foi essa cirurgia? Foi assim, ela é à distância, né? Tu escreve pro Tupiara, eles te mandam uma carta de retorno com as orientações no dia da cirurgia. Tá. Era uma quarta-feira que eu iria fazer essa cirurgia. Nessa semana da cirurgia, eu tive uma dor de cabeça surreal, daí eu fui para a emergência do hospital que eu me trato, e um neurologista que viu no meu prontuário que eu era uma paciente oncológica, que eu já tinha recidiva da doença, ele não me conhecia, mas viu que eu tinha câncer, ele disse, bom, o teu câncer subiu para a medula, é a carcinomatose, é uma doença, quando ele vai para a medula, tu morre em questão de 2, 3 meses, não tem o que tu fazer. Ele me jogou na minha lata aquilo, sabe? Eu fiquei desesperada, chorava. E aí, eles falaram, bom, a gente tem que tirar o líquido da tua medula, vai ficar aqui uns 3 dias no hospital para nós confirmar, vão tirar o líquido da tua medula, ver se realmente é isso. E tá, aí nesse meio tempo eu estava no hospital internada para fazer esses exames para ver se realmente o câncer tinha subido para minha medula. E aí a cirurgia espiritual ia acontecer naquele dia e eu estava no hospital. Bom, aí o que aconteceu? O dia que estava marcado, então você estava no hospital. Eu acabei estando no hospital. E a espiritualidade, achando que daqui a pouco eu mandei o endereço da minha casa, mas a espiritualidade sabe aonde nós estamos, né? A princípio era para eu estar em casa, mas eu estava no hospital e eles certamente foram até lá. E daí, quando chegou o horário da cirurgia, eu falei para as enfermeiras, olha, gurias, eu vou fazer uma cirurgia espiritual aqui, vai começar às 10 horas, então, assim, ó, vocês me deem os remédios que eu tenho que tomar antes, e eu quero que vocês não entrem no meu quarto até meia-noite, no mínimo, né? E todas elas, é incrível como a espiritualidade é uma coisa que as pessoas gostam, mesmo elas não sendo espírita, elas falam espiritismo, falam cirurgia espiritual, fica todo mundo louco. As enfermeiras falam assim, não, querido, pode deixar. Nós vamos levaram a água que eu precisava, deixaram do lado da minha coisa, da minha cama ali, do negócio, tudo. E me deram tudo, 10 horas fechou aquele silêncio. Imagina, dentro de um hospital fazendo uma cirurgia espiritual. Você imagina um amparo, Antônio, que isso não tinha. Né? E com as enfermeiras todas vibrando ao redor, acreditando naquele procedimento. Isso que é bárbaro, né? Então eu estava no lugar assim, perfeito. Fiz a cirurgia. Eu sei que eu acordei 2 da manhã com a enfermeira me chamando que tinha que fazer uma ressonância da cabeça. Eu nunca paguei em cirurgia espiritual. Eu já fiz um total de 5 cirurgias espirituais e eu nunca paguei. Nessa cirurgia foi a única cirurgia que eu comecei a fazer e eu não me lembro de mais nada. Eu apaguei realmente. Eu só acordei com a enfermeira me chamando, não sei fazer o exame, era madrugada, a gente foi lá fazer o exame. E daí deu que não tinha nada, daí zerou, não tinha nada na minha cabeça. Tá, a cabeça estava ok, mas no peritônio continuava, né? E aí você fez... Pode falar. Daí eu fiz a cirurgia, ok, fiz o exame e levei no meu médico, né? Tá. Então, você não lembra nada dessa cirurgia? Você apagou, nem depois, nada? Nada. Tá.
Não lembro E aí nada. você fez... Qual exame que você foi fazer? PET-CT. Quando eu recidivei da doença, eu fiz um PET-CT. O PET-CT é um exame que ele te tira vê toda a tua cabeça aos pés, tudo. Tá. Onde tiver tumor, ele vai acusar. Então, eu tinha feito, acusado o câncer, e daí o doutor disse, repete o PET-CT daqui 2 meses para nós ver se ela está muito agressiva. Aí a E gente você, entra para quimioterapia. durante esses 2 meses, você tomou algum tipo de medicação? Nada, zero, Nada? não, nada, Ele não recomendou nenhum tipo de remédio? Não, ele disse, vamos, porque eu estava bem, quando eu descobri a recidiva, eu não tinha dor, nada, ele disse, Tá. voltou, mas tu tá bem, então daqui 2 meses, né, se tiver, e antes dos 2 meses, Cris, se sentir alguma coisa, tu nos chama, nos avisa que nós vamos entrar com o protocolo antes, né. Tá. E aí, então, fez o exame. Você olhou o Cheguei no exame antes? consultório. Não olhei. Não. Não olhei. Cheguei Fechado, no consultório, lacradinho. fechadinho, lacradinho o exame. Coisa que eu não faço atualmente, eu sempre violo agora. É que na Todo época eu mundo não faz. tinha, eu não conhecia muito dos termos, agora já estamos há bastante tempo na vida oncológica e já conheço tudo, né? Daí o doutor abriu, olhou assim, Cris, o que tu fez? Eu disse, olha, doutor, nada, eu só estou tomando passe, estou estudando a doutrina e fiz cirurgia espiritual. Eu disse, é impressionante, Cris. Porque o tumor no peritônio não é um tumor, são vários implantezinhos que tu tem. Cris, tu tem focos que desapareceram e outros reduziram. Isso não acontece, às vezes, nem com quimioterapia. E ali, Antônio, ali eu vi, bom, é aí o meu caminho. Era aquela resposta que eu precisava. E o que aconteceu dali para frente? Vocês passaram, agora em maio, vai fazer 5 anos. Que eu não tomo nenhum remédio, nenhuma quimioterapia, nada, absolutamente. E o câncer, cada vez que eu vou no meu médico, ele examina o meu abdômen, né? Ele fala assim, Cris, é surreal, mas assim, o teu abdômen, em maio de 2017, ele tinha muito mais volume de doença. Hoje eu apalpo ele, ele tem quase nada. O volume diminuiu muito. Então, assim, tem um remédio poderoso agindo no meu corpo. E eu sei qual é. Ele não é, o remédio não é material. Ele não está em nenhuma farmácia. Nenhuma. Nossa, que legal. Qual que foi o impacto? O médico ele tem algum tipo de religião? Nada ou você não sabe? Não, ele gosta do espiritismo. Ele se Tá. identifica bastante. Uhum. E ele disse pra mim, Cris, continua assim. Ele apoia muito. É interessante, né? Porque a gente sabe que tem relatos parecido com os seus e que os médicos... Tá um pouco chiado, viu, Antônio? Tá um pouco chiado. Deu, acho que deu. Chiou um pouquinho, não sei se é aqui. Não, tá. Vamos lá. A gente sabe que tem vários relatos, até de filmes, né? De situações parecidas, né? Em que os médicos se assustam, né? Eles falam, isso não acontece, né? Tem muitos relatos. Mas sabe que hoje, os meus médicos, eles me acompanham nas redes sociais, eles sabem o trabalho que eu faço. Então, hoje, eles adquiriram essa consciência de que, realmente, o câncer é uma doença muito individual e o que vai determinar é o que tu faz com a tua vida, com essa tempestade que surge na nossa vida, que vai determinar, né, a nossa longevidade, porque cura, eu não gosto muito de falar de cura, porque cura é complicado a gente falar de cura, né, porque a cura ela vai além do corpo físico. Então, hoje, o meu médico, esse que me falou lá em 2017 que não tinha cura a minha doença, hoje eu vou no consultório, eu sempre falo com ele, tá, doutor, mais uns 10 anos, acho que eu vou ver mais uns 10, 15, ele, Cris, tu vai ficar curada, tu vai viver muito. Então, ou seja, aquele médico durão, porque eu tenho 2 médicos, né? O Stephen é o oncologista das quimioterapias, que eu sempre vou lá também, mas eu não tomo quimio, mas eu levo meus exames para ele ver, né? Ele é super positivo, eu vou lá, eu saio parecendo que eu vou viver eternamente, né? E já o Márcio, o cirurgião, ele é bem pé no chão, o cirurgião é mais frio, né? Então ele já fala as coisas, ele já não gosta de ficar sonhando muito, ele dá a realidade. E hoje ele sonha comigo já a cura, ele tá... Então, assim, realmente o espiritismo é incrível, é incrível. Ô, Cris, e você, eu lembro que a gente, no começo da conversa, você falou assim, eu entendi qual que é o propósito da doença. Agora você... Repete de novo, que eu tive que estava achando era o meu, pode repetir. Tá. Você disse o seguinte, que na época você não entendia o propósito da doença e hoje você entende o propósito da doença.
Total. Uhum. Sim, entendo. Eu entendo tudo, todo o meu caso, absolutamente todo ele. Mas as pessoas, às vezes, elas querem entender o motivo por que tu está doente. Né? A doutrina nos ensina que se tu olhar para a tua doença, né, para o problema que está te incomodando, tu pode ter uma vaga noção do que possivelmente aconteceu, né, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sempre falo para as gurias, eu tive o privilégio de saber o porquê do meu câncer, né? Mas as pessoas não devem se preocupar o porquê, elas devem se preocupar o que fazer. E foi sempre essa a minha busca. O que eu vou fazer para poder viver mais e viver bem? E na doutrina eu descobri, né, que o amor é o nosso grande remédio. Ele cura todos os pecados. Então não interessa qual pecado que tu fez, tu matou, se tu roubou, não interessa. O amor vai, porque Deus educa no amor, né? As pessoas às vezes elas confundem, eu matei na vida passada, então agora Deus vai me fazer morrer nessa vida. Não, não é assim. Deus educa no amor. Que coisa maravilhosa. Deus é muito justo, né? Você falou que você descobriu a razão. Você fez algum processo de regressão, alguma coisa assim? Não, na verdade, o meu primeiro professor do centro, o dia que eu fui, a primeira vez que eu fui no centro espírita, eu conheci o professor, não conheci não. Quando eu desci para pagar o estacionamento, tinha um senhor, e eu não sabia nem o nome dele, que era a primeira vez que eu estava ali, mas eu vi que ele era um trabalhador da casa, eu senti que ele era tipo muita idade, e eu estava tão apavorada com medo de morrer que eu cheguei levantando e mostrando minha cicatriz, que eu mostro para todo mundo minha cicatriz da minha barriga. Mostrei minha cicatriz, olha aqui, ó, eu tô com câncer, será que eu vou morrer? Só queria saber se eu ia morrer ou não. E aí ele disse assim, qual tipo de câncer? E aí eu falei para ele, câncer de endométrio. Aí ele olhou para a pessoa que estava do lado dele e falou assim, problema de desencarne. E aí eu comecei a pesquisar. Bom, eu prefiro não abrir essa história aqui para vocês, tá? Não. Mas eu descobri através do meu professor, que é médium, que trabalhou uns 20 anos, ele trabalhou, não sei se chegou a 20, mas ele trabalhou um bom tempo com o Chico Xavier. Então ele tem uma mediunidade muito boa. Nossa, ele me introduziu realmente a doutrina espírita para mim, e ele me deu essa brecha, e depois que eu liguei todas as situações na minha cabeça, eu abri todo o jogo com ele, e ele realmente, daí a gente teve toda a visão, né, do que aconteceu para mim. Legal. Eu nunca fiz regressão. Não, é porque não é recomendável fazer, não né? Não é. É que foi por acaso, realmente, a minha situação foi por acaso. Eu sou muito curiosa, ele não chegou a me dizer o porquê. Ele me disse problema de desencarne, e aí eu comecei a ligar os pontos, procurei entender o que era o câncer de endométrio na visão espírita, e aí a gente vai conectando as coisas e vai entendendo. Você foi pesquisar, foi estudar, e dali você... É aquele negócio, né? A nossa intuição faz com que a gente entenda, né? Então, assim, a minha segurança que eu tenho hoje, Antônio, diz muito respeito ao entendimento que a doutrina nos dá, mas ao entendimento também da minha situação completa que eu tenho, né? Não completa, o entendimento que é completa são muitas vidas, né? Mas, assim, esse resgate que eu tô passando, eu tenho uma noção, né, do que significa, por que ele aconteceu. E quando eu descobri, eu chorava de emoção, assim, de agradecimento. Teve um dia que eu chorava tanto no centro espírita que eles me tiraram do saguão da palestra e acharam que eu estava mal, assim, eu disse, não, eu estou chorando de alegria, obrigado, sabe? De muita gratidão por ter entendimento do que estava acontecendo e saber que... Daí eu pensei comigo, bom, o câncer é muito pouco. Eu sei que é pouco, porque a gente não basta ter a doença, a gente tem que fazer o bem, né? A doença é o expurgo do mal, tu tem que fazer o bem para tu ajustar os teus débitos, né? Então eu sabia que eu precisava fazer mais. E cada vez mais eu fui estudando e entendendo o que eu precisava fazer. Então, em resumo, é aquilo que a doutrina fala pra gente, né? A doença vem para nos ensinar, né? A doença é o meu maior professor, Antônio. É o meu grande professor. Eu tenho gratidão pelo câncer. Ele não me faz mal nenhum hoje. Eu convivo com ele, né? Há 5 anos na minha barriga. Tem até uns 2 nódulozinhos que eu aperto aqui, eu sinto eles. Mas assim, nada. Eles não me incomodam, não me atrapalham em nada. E eu aprendo muito. É surreal. Eu sempre falo para as gurias.
o câncer é uma doença de transformação. Por que ele é transformadora? Porque o infarto, às vezes, ele te mata na hora, tu não tem nem chance de te despedir, de tu pensar na tua vida, do que tu fez, no que tu precisa mudar. O câncer, não, tu recebe aquele diagnóstico, daí a gente se dá conta, bom, vou morrer. Porque até então a gente vai vivendo achando que não vai morrer. A morte é uma coisa muito distante. E aí, quando tu tem o câncer, meu Deus, eu vou morrer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. E aí a pessoa, eu preciso melhorar. Eu preciso, pra ter uma ideia, Antônio, eu nunca tinha falado para meus pais que amava eles. Nem eles falavam para mim. Pela educação que meu pai teve muito rígida, né? Eles não tinham esse costume de dizer que amavam os filhos. E eu sentia isso. Eu queria muito ouvir do meu pai. Eu queria muito. Então, quando eu tive alta do hospital, fiquei 30 dias no hospital, minha cirurgia foi 7 horas. Risco de morte, 3 dias foram um risco de eu morrer, porque o doutor tirou muitos órgãos, tirou tudo para fora, limpou e botou. Eu percebi que eu poderia ter morrido. E aí, eu morava no mesmo prédio que meu pai na época, nós morávamos porta com porta. Eu cheguei em casa, eu bati na porta do meu pai e da minha mãe e falei para eles assim, eu preciso falar com vocês dois, sentem aqui. E eles acharam que era uma coisa do câncer, eles ficaram super assustados, né? Não, tá tudo bem. Sabe que eu iria morrer, né, pai e mãe? Eu quase morri. E eu nunca ouvi de vocês, eu sei que vocês me amam, que vocês dão tudo para mim, mas eu nunca ouvi de vocês que vocês me amavam. E eu também nunca consegui falar para vocês. Eu queria muito falar para vocês isso. Nossa, a gente se abraçou tanto, Antônio. Tanto, nós chorava, nós se abraçava, falando tudo que a gente queria falar, porque até o abraço, Antônio, a gente se abraçava no Natal, no aniversário, mas era um abraço tímido, sabe? É aquele negócio, né? Oi, tudo bem? Já, né? Ai, sabe? Com vergonha de amar. As pessoas têm vergonha de amar, Antônio. Elas têm vergonha de amar a Deus, a vergonha de falar de Jesus. Muitas pessoas têm. E aí, nossa, foi um alívio. Meu pai, depois daquilo, ele me mandava todo dia mensagem, Cris, eu te amo, minha filha amada. Coisa que eu nunca ouvi do meu pai. Meu pai é a pessoa mais fechada, meu Deus. Foi muito bom quebrar essa barreira. Então, assim, o câncer, ele te proporciona todas essas oportunidades que tu deixa para depois, quando vê, não dá tempo. Deixa eu te perguntar, você estava falando dos seus pais, eles... você tem irmãos? Tenho uma irmã. Tem uma irmã. E seus pais, eles se tornaram espíritas? Sim, a minha mãe, ela começou a estudar. Ela fala até hoje que isso acabou levando nós para o espiritismo. A minha mãe estuda. Meu pai, ele acompanha no Bezerra, mas ele não chegou a estudar. Minha mãe começou a estudar. E a minha irmã, ela até não, mas eu consegui levar meus pais para esse entendimento. Falo muito com eles sobre espiritismo. E com meus filhos também. Meus filhos, eu evangelizo eles direto em casa. Estão sempre ouvindo as coisas de espiritismo, falo tudo para eles. Seus filhos têm quantos anos? A Maria tem 13 e o João tem 10. Tá, já tem começa a já ter um entendimento, né? Já. Eles eram bem pequenininhos quando eu tive o câncer, eu morria de medo de não ver eles crescer. E agora eles são bem grandes. Inclusive a Duda tá maior que eu. Então eu tô vendo eles crescer. E aí, como que os seus filhos lidaram com essa situação? Você tem uma ideia ou não? Nossa, o João, ele tinha 4 anos, né? Eu usava uma bolsa de ostomia, tá, Antônio? A bolsa enchia, era uma ileostomia. Ela enchia de fezes por dia, umas 15 vezes por dia. Então, eu estava sempre no banheiro esvaziando a bolsa, né? E meus filhos pequenos viam aquilo. Meu filho via minha cicatriz enorme, ele falava assim, mãe, tu ainda tá com câncer? Porque ele achava que a cicatriz era o câncer. Eu disse, não, filho, a cicatriz a mãe vai sempre ter. Né? Foi muitas coisas, as crianças aprenderam junto comigo, né? Mas assim, eu nunca passei preocupação para minha família. Isso é uma coisa que a doutrina, na verdade eu já era assim, mas eu lendo, depois conhecendo, tem muitas pessoas que têm câncer e preocupam a família, incomodam a família, não querem se ajudar. E isso acaba piorando a prova deles, né? Não alivia a prova deles. Então eu nunca passei preocupação. Quando eu decidi contar para os meus filhos, depois que eu já estava segura, eu não contei quando eu estava desesperada, eu contei de uma forma mais lúdica, né? Então, eles nem... Eu tenho câncer, mas hoje ninguém na minha família se preocupa que eu tenho câncer, ninguém. Meu pai não. Eles se preocupam mais com a minha irmã que é saudável do que eu que tenho câncer. Para eles, para todo mundo eu sou boa, eu estou com saúde. Graças a Deus, eu me sinto assim. Você é mais velha? Eu sou mais velha. Tá. A minha irmã tem 40, e eu tenho 42. Tá, tem 2 aninhos aí. Vocês são próximas?
Próximas. Legal. E aí você tem lá um Instagram que é um Instagram bem ativo, né? Bem ativo. Tem acho que uns 16 mil. Eu vi que tinha bastante gente. Quantas pessoas você tem lá? 12 mil e pouco seguidores. 12 mil e pouco. Tudo ali, ó, na luta, né? Nada comprado, porque aqueles seguidores é cada um, ó, no suor, na palavra. Quando que você começou a fazer esse trabalho no Instagram? Assim, como é que começou isso tudo? Eu descobri o câncer, e aí, como eu sou bocuda, né? As pessoas, eu já falei, já estava com câncer, e daí todo mundo queria saber, meu Deus, a Cris está com câncer, meu Deus. Todo mundo queria saber o que eu estava fazendo, quimioterapia. E aí eu ia para a quimioterapia, falava na quimioterapia o que estava acontecendo, né? Porque eu achei que, fazer quimio, eu vou ficar arrasada depois da quimio. Aí eu fiz a quimio, quando eu vi, eu olhei, tá tudo bem? Eu tô bem, é só isso? Sabe? Então eu fui trazendo tudo para as pessoas, falando sobre autoestima no início, e depois eu comecei a falar sobre espiritualidade. Então, hoje, o que mais atrai as minhas seguidoras, eu sei que a autoestima é um cartão de visita, né? Mas questão da beleza, a aparência, o povo é assim, o povo é aparência. Então, eu tenho até, digamos que eu tenho uma aparência relativamente boa que atrai, e depois eu pego eles na espiritualidade. Eu dou um golpe. É o golpe da beleza. E daí, o que mais é do tema espírita. Quando eu abro uma caixinha de perguntas espírita, meu Deus do céu, não para. Eles adoram. Mas o seu público ali não é um público espírita? Tem de tudo, meu público tem de tudo. Gente saudável, gente com câncer tem um monte. Gente, tem evangélicos que amam ouvir tudo de espiritismo meu. Os meus evangélicos, normalmente eles têm um pouco de, né? Assim como os espíritas. Sim. Nossa, eu tenho de evangélico, seguidor evangélico, nossa, eles adoram. Tem de todas as religiões ali. Porque eu sempre falo, é o amor que importa, é o bem que nós fizemos, né? A doutrina, ela ajuda a nos esclarecer os porquês, a gente quer saber por que eu sofro tanto. Isso ajuda, mas se não quer saber o porquê, ama o próximo e pronto. E aí você ia contar como começou. Então começou dessa forma, né? Você começou a fazer o tratamento, o pessoal perguntava como você estava, né? Os seus amigos, conhecidos, e aí você começou então a falar, eu vou fazer aqui um diário da Cris aqui no Instagram. Não, na verdade é que as influenciadoras oncológicas, que eu sou só apenas uma, tem muitas aí, né? Várias. Você começou a seguir algumas antes? Quando você descobriu? Na minha época, Antônio, quando eu descobri, era 2016, o Instagram estava recém começando. O que bombava era o Facebook. Era o Facebook que era bom. Então, não tinha pacientes oncológicas falando de câncer. Uma única pessoa que eu descobri foi a Flávia Flores, que era uma modelo que teve câncer de mama, escreveu um livro, Quimioterapia e Beleza. Quando eu vi o livro dela, eu li pela internet, eu disse, meu Deus, essa menina, será que ela existe? Será que ela está viva? Procurei ela no Facebook, mandei uma mensagem, ela me respondeu, e a gente ficou amiga, depois a gente se conheceu, fui em São Paulo, conheci ela também. E daí, só tinha ela, basicamente, Antônio, não tinha muita gente, não tinha ninguém. Então, eu comecei a falar, e na verdade foi crescendo isso. Isso hoje tem um monte de paciente, né? Mas na época realmente não tinha. E daí, assim, ó, não foi proposital, eu não comecei, vou criar esse Instagram para fazer isso. Não. Ao natural. Antes de ter o câncer, eu tinha meus amigos, que eram poucos, né? Nem sei quantos, tinha 1000 amigos. E daí as pessoas saudáveis começaram a se interessar. Mas aquela guria tá feliz com câncer, mas não é possível. Eu tô com um probleminha de nada e tô aqui choramingando. Então eu comecei a curar pessoas saudáveis. E daí automaticamente os pacientes começaram, olha, aquela guria tem câncer. Aí começaram a vir pacientes oncológicas. E aí foi indo. Como que foi? Você recebia feedback disso, das pessoas falando para você? Muito. Tem que cuidar o ego nessa hora. Tem que dar assim, tem que dar paulada no ego para ele não ficar todo vaidoso, porque a gente recebe muito elogio, muito mesmo, né? Mas aquilo me ajudava, me dava força, né? Eu vi, puxa, realmente, que bom, né? Tô ajudando as pessoas. E eu percebia que e ajudava muito longe, Antônio, assim. Eu tenho seguidores de outros países, inclusive. Pessoas que eu nem sei. Às vezes eu encontro alguém na rua e digo, Cris, eu conheço essa história, eu sei tudo, sabe tudo que eu falo, tudo que eu vivo ali. É incrível. E através de uma amiga que avisou ela. Então a história, fazer o bem na internet é a coisa mais fácil. Tem muita gente que me pergunta, Cris, eu preciso fazer a caridade, que eu falo. Nenhum espírito evolui sem caridade.
Só vai te curar fazendo bem. E as pessoas travam, elas não sabem como fazer a caridade. Eu falo, olha, começa a estudar a doutrina. Quando começar a estudar a doutrina, quando tu pegar esse livrinho aqui, o Evangelho, tu vai começar a ler que tu vai, mas não é possível. Vou até compartilhar isso aqui. Aí vai lá e compartilha. Aí começa, daí tu já começa a acordar, desperta um, desperta outro, desperta outro. Quando vê, tu tá despertando um monte de gente. Porque divulgar a doutrina é fazer a caridade. Não custa nada. Gente, eu tô para fazer um post agora sobre a caridade moral e material, para dar dica para as gurias, porque elas travam na caridade. Elas não sabem como é que elas acham que é só entregar cesta básica, ou é fazer uma ação na Páscoa ou no Natal. Não, a caridade tem que ser vivida todos os dias, senão ela não vai fazer efeito. Sabe uma coisa que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, você anda na rua, você anda de carro, você vê morador de rua, vejo. O pessoal vem me pedir coisa na sua rua. Eu falo direto isso. Mas assim, você não precisa sair do seu carro e ir até lá. Entendeu? Uma coisa que eu faço mercado toda semana, né? Aí o que eu compro lá? Eu compro bolacha e compro suquinho. A pessoa veio no farol pedir, eu tenho lá no meu banco a bolacha e o suquinho. Top. Olha só. Sabe o que tem mais? Os moradores de rua, eles adoram conversar. Às vezes não precisa nem levar nada. Eles são muito sozinhos, as pessoas têm medo deles, e a maioria deles são pessoas boas, não são perigosos. Eu já conversei com muitos moradores, às vezes te impressiona que eles são inteligentes, eles sabem conversar direitinho, são educados, mas eles são solitários, né? Então, assim, tem muitas formas de fazer a caridade. Eu durante mais de 10 anos, eu fiz trabalho de rua, lá no centro que eu frequento, né? Meu pai... A gente, assim, eu conheço várias histórias de morador de rua, eu sei como que é. Tem morador de rua que é professor, foi professor, que fala 2, 3 línguas, entendeu? Assim, você encontra de tudo na rua. E aí, por causa de algum infortúnio, de problemas emotivos, às vezes problemas familiares, às vezes muitos deles estão na rua por causa de problemas com álcool ou com drogas, né? Então, por exemplo, tinha um morador de rua que ele tinha família no interior, no Nordeste, né? E, assim, ele foi, durante o trabalho, o tempo que eu frequentei lá, ele foi umas 2, 3 vezes para a casa da família dele, só que ele voltava. Aí eu falava para ele, mas por que você voltou? Você estava lá na casa da tua mãe, você tem conforto, tá? Ele falou, não é, eu dou muito trabalho para ela. Olha só, entendeu? Por causa que ele sabia do problema dele, do álcool, né? Do alcoolismo. Ele fugia. Ele fugia, ele falou, eu não vou dar trabalho para minha mãe, entendeu? Ele tinha vergonha da coisa. Então ele preferia ficar na rua do que ficar dando trabalho para a mãe dele. E ele vinha para São Paulo, porque lá na cidade dele, lá no Nordeste, acho que era Alagoas, eu não me lembro. Ele falou, aqui, eu não posso ficar aqui. Teve uma vez que o irmão dele era caminhoneiro, e o irmão dele veio buscar ele, e ele ligou, porque às vezes ele pediu o nosso telefone para ligar para a mãe, então a família tinha o nosso telefone. Então o irmão dele ligou para a gente e falou assim, aonde está o meu irmão que eu tô indo para São Paulo, tô indo buscar ele. E veio buscar ele, entendeu? Deu 20 dias e ele estava de volta. Voltou para casa. Não, 20 dias de volta, ele estava de volta em São Paulo. Ele foi, o irmão dele veio, pegou ele, levou embora, deu 20 dias, eu encontrei com ele na rua, eu falei, mas se não, seu irmão não veio te buscar? Ele falou, não adianta. É a vida deles, né? A gente tem que respeitar e ajudar naquilo que a gente pode, né? E voltando um pouco para a sua experiência, né? O que importa é o que eu quero saber de você. Você é muito atuante no Instagram e você fala bastante sobre problemas oncológicos lá e fala da parte da espiritualidade, né? Conecto tudo isso. Tá. E lá no seu Instagram, então, Luz da Cris, né? Luz da Cris. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, a Luz da Cris, para quem não conhece, ir lá acompanhar lá no Instagram, né? O Instagram hoje... Tá cheio de destaque bom ali, ó. Só clicar nos destaquezinhos, tem um monte de assuntinho importante ali. Eu vi. E lá, o que você percebe das pessoas, o feedback que você percebe? Você fala que eu vi lá um post seu, você fala, nossa, quando eu falo de espiritualidade, aqui é o que mais gera engajamento, né? Eu vi um post seu que você falou alguma coisa assim, se eu falo alguma coisa sobre sei lá o quê, eu tenho tantas visualizações e tantos engajamentos, e quando eu falo de espiritualidade, gera mais engajamento. Na verdade, pode completar. Pode falar.
Não, Na verdade, Antônio, o espiritismo sempre gera engajamento. É que o povo é muito cansado. Quando cai meu engajamento é quando eu começo a falar muito nos stories, né? Aí cai o pessoal, eles... Esse é o grande problema do brasileiro e de todas as pessoas. Eles não querem perder tempo ouvindo uma coisa importante. Se eu botar só foto de biquíni, dançando, vai gerar um engajamento maior. Se eu claro. falar de espiritismo num post para ler ali, curtir, também vai gerar um engajamento bom. Agora, se eu quero trazer um conteúdo mais aprofundado, o engajamento cai, mas assim, é um público fiel que eu tenho, né? É aquele público que espera aquele conteúdo que eu falo, porque eu gosto de falar, eles gostam, às vezes eu boto uma página do Evangelho, mas eu gosto de falar e explicar algumas coisas para as gurias. Então, eu tenho um povo bem fiel a isso. Mas tem de tudo, né? O meu Instagram, ele é totalmente assim, ó, tem de tudo. Inclusive, muita bobagem também, o pessoal vai achar lá. Mas então, você fala, tem muita bobagem, porque ele é da linguagem do Instagram, né? Eu, por exemplo, eu não consigo fazer, entendeu? Não Eu tenho o consegue. Instagram, eu tenho o meu Instagram do profissional aqui do escritório, eu tenho o Instagram do Fala aí Espírita, eu não consigo fazer isso. Tu não consegue fazer memes. Não, eu não consigo. Eu tenho 2 anos, eu sou mais 2 anos, eu sou 2 anos mais velho que você, mas eu não sei, eu não consigo. Ô, Antônio, qual é teu signo, Antônio? Qual é teu signo? Eu sou de Libra. Libra, daqui a pouco é mais sério quanto a isso. É que eu sou geminiana, eu tenho já o dom da comunicação. Certo. E, enfim, eu tenho o deboche já mora dentro de mim. Entendi. A ironia, a palhaçada, eu gosto, sabe, de brincar, eu gosto. A minha vida sempre foi leve, assim, né? Mas isso aí é de cada pessoa, né? Mas, mas isso é bom porque é o seguinte, é aquilo que você falou, faz parte da linguagem, né, Eu da sei que isso atrai plataforma, também. né? Sim, isso atrai também, né? Não, Deus fez um negocinho bom para mim atrair as pessoas. Ele deu um combo legal. Muita gente fala mal dos aplicativos, tá? Mas tudo, aquilo é um instrumento, quem faz o bom uso ou o mau uso somos nós, né? Somos nós, com certeza. Mas o que eu queria te perguntar ali é o seguinte, o que você sente das pessoas, o que as pessoas querem mais saber ali com relação ao espiritismo? Qual que é o tema que você acha que é mais... Vida após a morte, a pessoa que morreu, como é que ela faz para se comunicar? Todos eles querem uma carta da pessoa que morreu, mas eles têm que explicar que não é assim, né? Que a comunicação é de lá para cá. Enfim, normalmente é a questão de desencarne mesmo, que eles querem comunicação com os entes que partiram. Esse é o assunto que mais chama atenção. Que mais chama atenção. Mas eu falo muito... a comunicação. Mas eu falo muito, e também o pessoal gosta bastante, é a questão do câncer na visão espírita, né? Esse eu domino. Esse aí, o que tem aqui na Terra, que os espíritos nos ofereceram para nós saber, eu sei. Porque esse aí eu quis saber tudo a fundo. Você foi atrás. Fui atrás, eu queria saber. Porque assim, a gente vê muito que a área médica ela é muito material, né? Então eles acham que o câncer tem os fatores ambientais, né? A pessoa que fuma, ela vai poder ter câncer, né? Tem questão de alimentação, também pode acontecer, mas e os casos que a pessoa nunca fumou e tem câncer de pulmão? Nunca bebeu e tem cirrose? Crianças que nascem sem câncer. Então, isso aí atrai também as pessoas, né? Aí eu explico, né? Então, é um assunto que temos que evoluir bastante ainda, né? As pessoas ainda elas trazem muito pro material a doença. Tá. Elas encaram muito na questão mesmo material. Mas eu acho que faz parte porque nós estamos vivendo num mundo material em que a espiritualidade ainda não é majoritária, né? A gente está no processo, a gente está começando o processo de transição planetária. Né? Mas sabe qual é o problema disso, Antônio? Quando a gente traz a doença muito pro material, os pacientes ficam assim em casa, ó, doente, esperando o médico trazer o remedinho na mão, ó, paciente, toma o remédio, entendeu? Quando ela entende que o câncer é uma doença espiritual, que é mais de 90% o câncer é espiritual, porque quando ele é hereditário, ele também é espiritual. Quando a pessoa entende isso, aí ela sabe que depende dela também. Não adianta tu largar tudo na mão do médico, o médico não vai salvar a tua vida. Ele vai curar tuas feridas físicas, né? Mas a gente tem que
fazer a transformação e é o paciente. Então, muita gente fica só esperando. Eu quero que acabar o tratamento, quero voltar à minha vida de antes. Não esquece, a tua vida de antes não era boa, por isso que tu passou pelo câncer, tem que fazer uma mudança aí. Legal. É Isso aí. Só para a gente já está quase 50 minutos de bate-papo aqui. Fala um pouco desse seu livro que você falou que você escreveu. Antônio do céu. Bom, querem que eu fale, né? Você conhece Fernando Conrado ou não? Conheço. Fala igual ele. É tá gaúcho, né? Nossa, mas eu sou igualzinho. Eu sou o Fernando Conrado de saia. Um dia eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele nem sabe que eu existo. Ele é bom demais o cara, né? Tá louco. Ele é bom. Ele é advogado também, né? Como nós. Não sabia. Ele tem formação em direito. Ele acho que ele não atua. Não, o cara é muito inteligente. Outro dia eu tava vendo um assunto, o cara, ele conhece até a torra do café, que o café é claro que é o bom. O cara sabe qualquer assunto, o cara sai falando. É impressionante. Eu acho ele engraçado, né? Também. Mas vai lá, engraçado. Fala do livro. Então, assim, ó. Antônio e espectadores, quando eu usei a bolsa, as fezes saíam pela bolsa, né? Só que eu sentia vontade de sentar no vaso e fazer o número 2. Eu falei assim, mas não é possível, mas como? Não pode? E aí eu fui pro Google, procurei no Google, paciente ostomizado, vontade de fazer cocô. Nada. Não tinha nada no Google. Aí tinha várias coisas, não tinha nada. Porque ninguém... Ô, Antônio, quem é que quer falar que tem uma bolsa que sai fezes da barriga? Ninguém. Todo mundo quer esconder. Inclusive eu, quando o médico botou a bolsa, eu estava no quarto, eu falei para todo mundo que estava no meu quarto da minha família, vocês não me falem para ninguém que eu tô com essa bolsa, porque isso vai acabar com a minha reputação. Imagina uma bolsa, que horror, né? Aí bastou começar a chegar as visitas, meus amigos, eu já levantava a blusa e mostrava a bolsa. Realmente não dá para contar com o que eu falo. E aí, esse monte de dúvidas que surgiam, que eu não achava no Google, eu comecei a descobrir, comecei a contatar outras pacientes, foi uma dificuldade para achar paciente ostomizado, né? E daí a gente começava a sanar a dúvida um no outro. E aí, vou escrever um livro. E comecei a falar sobre a bolsa. Gente, meu livro, sério, vocês precisam ler o meu livro. Uma pena que as distribuidoras, essas grandes editoras, não querem a gente. Eles querem só os youtubers e influencers que não falam coisa com coisa, que dão dinheiro. Mas esse meu livro, agora, eu só tenho esse exemplar em casa, porque quando eu faço um pedido, eu escrevi de forma autônoma, eu mando imprimir na gráfica quantos eu preciso, e daí chegou, eu vendo tudo. Mas, para todo mundo poder ler meu livro, eu deixei na bio o link, na bio lá, é só clicar, já começa a ler, tem imagens, eu careca, com peruca, com tudo, mostrando minha bolsa, minha cicatriz, tudo. Então, eu resolvi escrever sobre isso. E, nossa, esse livro aqui, ele foi para tudo que é lugar, até para outros países também, pessoas que adoraram a história, que realmente eu trago tudo. E o que aconteceu? Eu sofri muito com a bolsa. Quando eu fiz a reversão, Antônio, tu não tem ideia, porque eu perdi 1,5 metro de intestino. A comida entrava e já saía. Então, assim, tu imagina, eu ia... Sabe quantas vezes, eu vou te dar uma chance para tu chutar, quantas vezes eu ia no banheiro por dia? Tenta chutar. Umas 10? Quem dera. Nossa Senhora. Vou dar mais uma chance, Antônio. Não sei, o que, umas 30? 30, 40 vezes, acertou. Nossa Senhora. Antônio, eu tô rindo. Porque, sério... Deve ser horrível mesmo. Não, tu não tá entendendo. Era diarreia o dia inteiro. Eu chorava, eu saía do vaso chorando, porque assim... Porque nós temos todo aquele intestino enorme que faz um monte de volta na nossa barriga. Porque a alimentação ela vai passando, vai virando bolo fecal, o intestino vai absorvendo a acidez dos alimentos, né? Até que forma o bolo fecal direitinho e não dói para sair, fica tudo certo. E o meu não, eu perdi muita parte, intestino grosso e delgado. Então, a comida saía com a acidez da alimentação. Não formava o bolo fecal. Então, assim, queimava, Antônio. Pegava fogo, literalmente. E eu falo tudo isso abertamente no meu livro, tá? Vocês vão rir, vocês vão chorar, vocês vão se emocionar. Trago tudo aqui para vocês. E só que, assim, eu vivi 6 meses de sofrimento dia e noite, Antônio. Porque eu ia dormir, eu não conseguia dormir mais de 2 horas por dia, porque eu me virava na cama e já tinha que ir no banheiro. Tu não tá entendendo. Eu não comia, eu cheguei a 40 quilos, hoje eu tenho 52.
Mas eu fui a 40 quilos porque eu tinha medo de comer e ir no banheiro, porque o sofrimento era muito... A minha mãe, a minha funcionária me via chorando. Eles choravam comigo porque eles não tinham... Eu fui no hospital 2 vezes pela morfina. E hoje eu sei que quem tem dor no... Não, a morfina não resolve. E aí, um dia, eu estava na praia, fui no banheiro, fui pra cama chorar, porque eu tinha que ir no banheiro e chorar na cama, porque não tinha condição. Era uma dor, é pior dor. O câncer foi fichinha, Antônio, perto do que foi a reversão da bolsa, pra você ter uma ideia. A reversão é quando você tira a bolsa, né? Tira a bolsa e volta ao trânsito normal. Tem, E aí um dia eu tava na praia, chorei, tava chorando na cama, assim, meus filhos deitaram do meu lado, e eu vi a Duda rezando, ai Deus, por favor, tira a dor da minha mãe, ela tá sofrendo muito. E aquilo me arrebentou por dentro, eu disse, eu preciso melhorar, eu não vou aceitar essa vida. E aí eu fui pro Google, comecei a pesquisar tudo que era alimento que trancava. Eu fiquei vários meses comendo só arroz, batata e frango e banana. Só. Porque assim, eu não podia comer salada, nada, porque solta mais o intestino. Então assim, nada. Eu estava seca com 40 quilos, eu podia comer o mundo. Eu deveria comer o mundo, mas eu tinha medo. Então, eu sei assim, na semana seguinte, que eu botei na minha cabeça que ia melhorar, eu comecei a ficar boa. Eu cheguei a ligar pro meu médico e disse, doutor, não tá mais doendo, eu tô indo bem menos no banheiro. Ele disse, que bom, Cris. E foi mudando, foi melhorando, foi assim, foi gradativamente. Hoje eu tenho uma vida normal, graças a Deus. Porque naquela época, Antônio, eu não podia ir na praia, eu não podia ir na pracinha com meus filhos, porque eu não conseguia. Eu estava sempre querendo ir no banheiro. Então, assim, eu disse, meu Deus, será que a minha vida acabou? Uma vez eu fui num casamento com meu marido, casamento do chefe dele, casamento lindo. Nós chegamos no casamento, todo mundo comendo, bebendo, e eu quis tomar, vou tomar um copo d'água, né? E eu tomei um copo d'água e disse, já deu vontade de amor, vou ter que ir embora. Eu não tinha como ir no banheiro ali, eu não podia usar nem papel, gente, era do higiênica, porque, sabe? E aí, meu marido é um parceirão, ele falou assim, vamos embora, Cris. Ele nem comeu, ele não comeu nada, ele foi embora comigo. E assim, eu pensei, será que meu marido vai sofrer isso com essa... Eu sou nova, a gente tem uma vida, eu não vou mais ter vida social. E eu sei que foi melhorando, hoje eu tenho minha vida normal, eu vou pra festa, eu faço tudo, como tudo que eu quiser, tudo. Isso mostra que a nossa cabeça que manda, né? Eu falo para os pacientes, existe 2 segredos para a vida boa. Cabeça manda, positividade, o sentido do coração, porque não adianta ter pensamento bom e tu não sentir isso. Tem que sentir. E eu senti, eu disse, eu vou ficar boa, eu vou. E fazer o bem. Quando tu aliar essa vontade, né, imperiosa de tu vencer e tu conseguir, com o bem que tu faz todos os dias, gente, ninguém vai te frear, Antônio. Não tem, o câncer vai travar, ele não vai dar conta. Porque tu trabalha na potência máxima, com a força máxima do universo, tá entendendo? Então eu falo para o paciente, é 0 custo, vamos trabalhar, parem de, eu acredito em Jesus. Tá, mas Jesus está falando que tem que trabalhar o amor ao próximo para te curar. O que está faltando? Pois é. A maioria quer as coisas prontas, Antônio. Vai ver meu curso de espiritualidade na internet, R$1.000 o curso. Eles vão apagar. Agora lá a cura vai estar lá. Aí tu dá de graça e eles não dão bom. Não, de graça não, isso não vai acontecer. A vida é assim. Tudo bem. Tá tudo bem. Certo. Cada um tá no seu tempo, mas eu tô todo dia batendo nessa tecla. Sim. Eles vão ter que entrar na cabeça deles. Eu desperto muita gente, Antônio, eu desperto muita gente. Isso é bom. Isso é bom. É muito bom. Pra gente terminar, eu sempre faço. Não te preparei, né? Mas você vai sair. Eita, meu Deus. Uma coisa só. O que você indicaria de ou filme, ou livro, ou série, ou as 3? Você tem alguma coisa que você acha legal para indicar para as pessoas? Tem, maravilhoso. O Médico Jesus, o livro O Médico Jesus, que é do De Luca. Esse livro Zé Carlos De Luca? José Carlos. Ele é juiz. Você sabe quem é José? Ele é juiz, né? E ele celebrou o casamento de um amigo meu. Ele é aqui de São Paulo, né? Os livros dele são bárbaros. O Médico Jesus, ele cura todo mundo. Se tu está com saúde, qualquer problema, é um tapa na cara em cada folhada. É um despertar para ti, é uma coisa incrível. Aquele livro, e é um livro assim que é fino, tipo o meu, não é grosso. Letras grandes, para quem tem mais idade. Então, assim, é bárbaro. Todos os livros do De Luca, tem um outro também, eu acho que é Miramês, é o Saúde do Miramês, maravilhoso. Estou dando livrinhos assim, que não é obra básica, né? Que é para geral, assim, para todo mundo.
E um documentário que eu indicaria, que é o Wheel, O Poder da Mente. Escreve H-E-A-L. O Poder da Mente está na Netflix. Ali tu vê o poder que tu tem dentro de ti, né? Então, vamos aliar a espiritualidade, o bem e a força de vontade, aquilo que nós temos dentro de nós. Para mim, isso aí é completo, não mais nada. Claro que precisamos da medicina sempre, né? Eu sempre falo, medicina junto com a espiritualidade. Uma coisa não pode estar dissociada da Nunca. outra, né? Você não pode abandonar o tratamento médico achando que a espiritualidade vai te curar. Mas também você não, né? Você tem que saber. Não pode depositar tudo ali e também não pode abandonar, né? Eu falo, o dia que daqui a pouco a minha doença evoluir, eu vou fazer, meu médico fala assim, Cris, tem que fazer químio, vamos embora, vamos fazer químio, vamos fazer tudo que tem que fazer, tranquilo. Legal. É isso. Cris, foi muito bom conversar com você. Obrigado por você compartilhar aqui a sua história, né? Então, para quem assistir aqui, Luz da Cris no Instagram, para ter o conteúdo dela. É aquilo que a gente estava falando antes, né? A intenção é falar para as pessoas, né? Contar a experiência de cada um e ver se as pessoas se inspiram com essas experiências. Né? Então, iluminar pessoas, trazer esperança para as pessoas. Porque realmente existe muita vida após o câncer e as pessoas acham que não. Então, acho que é bem importante mostrar isso. Existe muita vida. Sim. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Antônio. Obrigadão. Até logo. Tchau, tchau.